Bom, boa tarde a todos. Nono ano de escolaridade. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os comandos de atribuição, atribua. Vamos usar um comando de raiz quadrada, raiz Q, e os conceitos de variáveis, tanto na parte de leitura quanto na parte de escrita. Então vamos começar da seguinte. Procedimento padrão, todo mundo sabe fazer. Prenda quadrado. Repita 4 vezes para frente, para frente 200, para esquerda 90. Fim. Atualiza. Executa. Quadrado. Tá aí. Digamos que agora você queira fazer outro quadrado. Vamos chamar isso de quadrado 2, de tamanho 150. Então repita 4 vezes para frente 150, para a esquerda 90. Fim. Instaura a janela. Isso no caso. Executa. Esqueci de fechar aqui, ó. Colchete. Fechei. Atualiza. Executa. Não foi. Quadrado 2. Quadrado 2. Tá aí. E digamos que agora você quer outro quadrado. Tá? Prenda quadrado 3. Tamanho 50 menor. Então repita para frente 150, para a esquerda 90. Fecha colchete. Fim. Instala a janela gráfica. Quadrado, executa. Quadrado 2, executa. Quadrado 3. Quadrado 3, executa. Não salvei, né? Atualiza. Quadrado 3, executa. Botei o mesmo valor. Desculpa aí, pessoal. 100. Atualiza. Executa. Pronto. Observe que a gente teve que fazer 3 procedimentos e gastamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 linhas. Ora, é lógico que o logo tem um recurso muito poderoso para a gente usar menos linha de código, tá? Esse comando, esse conceito é o conceito de variável. Observe só, eu posso colocar aqui 2.x. 2.x
lá na matemática, você já estudou equações, já estudou expressões algébricas, sabe que uma letra ela representa qualquer número. X pode ser 2, 7, 1000, menos 4. Então a variável ela vai receber um valor. Então quando eu estou definindo um tamanho, eu tenho que escrever aqui, ó, 2 pontos x. Esse 2 pontos, isso vai significar que eu estou lendo um valor. Mais tarde você vai entender melhor, que eu vou falar mais especificamente sobre isso. Agora eu vou escrever, repito, 4 vezes. Para frente, agora eu não boto nem 100, nem 150, nem 200. Eu coloco 2 pontos x. Dependendo do valor que for colocado aqui na execução, eu vou ter o meu quadrado nesse tamanho. Para a esquerda, 90. Fim. Atualizo e executo. Agora eu tenho que escrever quadrado e o valor passado. Quanto que eu quero? 200. Executo. Tá lá. Se eu quiser agora o 150, é fácil. Eu já tenho lá o meu programa pronto. Só mudar aqui para 150. Executo. E finalmente o 100. Executo. Olha que facilidade. Com 3 linhas de código, eu consigo as imagens que eu tinha feito antes. Se eu quiser agora as 3 imagens simultaneamente, aí eu posso fazer o seguinte. Acompanha. Eu posso usar o comando para colchete e variando de 1 até 3. Isso significa que eu vou fazer 3 repetições. A primeira repetição corresponde ao 1, a segunda repetição corresponde ao 2, e a terceira repetição corresponde ao 3. Tá? Para cada repetição dessa, eu vou ter uma redução aqui embaixo. Eu faço o quadrado, pulo linha, então fica mais fácil assim. Repito novamente, não preciso disso aqui não. Eu faço para frente 2 pontos x menos 50 para a esquerda 90. Fecha colchete. E mais uma vez repita 4 vezes. Para frente 2 pontos x
menos 100 para a esquerda, 90. Atualizo, restauro a janela e executo. Quadrado 200. Pronto. O que aconteceu aqui? O valor do X foi passado pelo valor 200. Passagem de valor 200. Na primeira repetição, então, o X é ele próprio, 200. Na segunda repetição, aí na primeira repetição eu fiz esse quadrado aqui, ó, tamanho 200. Na segunda linha de código, o X, que é 200, perdeu 50. Então isso aqui, ó, vale 150. Então eu fiz o segundo quadrado. E na terceira linha de código, eu fiz X, que é 200, menos 100. Ora, 200 menos 100 é 100. Logo, eu fiz o último quadrado. Então, com 4 linhas de código, nós fizemos a imagem. E a imagem foi feita por variável. Nós passamos um valor. Aqui eu tenho letra, não tenho número. O número é digitado pelo usuário. Tá certo? Muito bem. Feito isso, vamos avançar um pouquinho mais. Quantos minutos? Mais ainda. Então, vamos estudar um outro caso agora aqui. Nossa pauta é estudar variáveis, leitura e escrita. Nós já vimos a leitura, agora tem que escrever na variável. E comando de atribuição, que é como é que eu declaro uma variável. Bom, vamos ver isso estudando. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Digamos que construir um algoritmo que calcula as diferentes temperaturas de um objeto. Você tem um robô e ele tem um sensor de temperatura. E aí, dependendo do país que você esteja, a temperatura ela pode ser expressa em 3 escalas. Pode ser Celsius, pode ser Fahrenheit ou pode ser Kelvin. Então, pesquisado aqui, escalas termométricas. Escalas termométricas. Escalas termométricas são escalas em que podemos medir temperaturas de corpos. Existem diversas escalas de medição de temperatura, tais como Fahrenheit, Celsius, Kelvin e outras, tá? Vamos escolher a título de apresentação a escala Celsius como resposta a uma programação. Escala Celsius. Como é que se faz isso? Escalas termométricas. Tá? Fórmulas. A fórmula utilizada para a conversão das escalas termométricas, a fórmula é isso aqui que é interessado. Deixa
eu ver se eu consigo aqui. Ó, temperatura em Celsius dividido por 5, ela é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32/9. Então, se eu quiser a minha resposta na escala Celsius, eu tenho que pegar a minha temperatura na escala Fahrenheit, diminuir 32, dividir por 9, e multiplicar por 5, porque vocês sabem que da matemática, quando um número está dividindo um outro número, ele passa para o outro lado da equação multiplicando. Correto? Então, vamos fazer o seguinte. Aprenda Celsius. E aí, o que vai ser passado por valor é a escala Fahrenheit, é o valor de F de uma certa temperatura. Como a gente está trabalhando a mudança de uma escala para outra, eu vou pegar um valor que está em Fahrenheit, quero passar para Celsius. Que deu um probleminha aqui. Deixa eu fechar uma janela que está travando o vídeo. Isso. Então, voltando. Eu vou pegar o meu robô, você programador, vai desenvolver um algoritmo. Seu robô ele vai ter um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura ele vai ter acesso à temperatura de um corpo. Digamos que esse corpo esteja em escala Fahrenheit. O seu robô ele tem que ser capaz de transformar essa leitura em Celsius através de uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. 2 pontos F menos 32, tudo isso dividido por 9, certo? Mas lembra que tinha um 5 dividindo o valor de Celsius? Então, se ele está dividindo, como eu vou passar para o outro membro da equação, eu tenho que multiplicar por 5, tá? Agora, isso aqui tem que ser atribuído a uma variável, que é o C de Celsius. Então, vou escrever atribua aspas dupla C espaço. Bom, vamos entender. Diferença entre 2 pontos e aspas dupla. 2 pontos é quando você está lendo o valor. Está lendo o valor da variável. E aspas dupla, você está escrevendo na variável. Então, você está dizendo com isso aqui que o resultado desta conta vai ser atribuída, por isso que é atribuída à letra C, certo? E aí eu quero agora que isso seja escrito na tela.
escreva 2.c, ou seja, agora eu estou lendo o que tem em C. Este valor, resultado de uma conta, vai ser gravada na memória do computador na letra C, e essa letra C eu estou lendo o valor dela, por isso que está 2.c. Muito bem, atualizo, vamos ver se o nosso programinha vai funcionar. Instalar a janela de comando. Celsius. Digamos que você esteja em Belize. Belize é um local no planeta onde a escala termométrica é Fahrenheit. E lá está dando 75 graus. Lá em Belize. Ora, eu quero saber quanto é 75 na escala do nosso país, que é a Celsius. Então eu executo. Resultado, ó, 23,88888, ou seja, aproximadamente 24 graus, né? 24 graus, bem ameno, né? Não é nem calor nem frio. E é isso. Então aqui eu tenho um algoritmo simples de conversão de um valor, uma escala, na outra, escala Fahrenheit para a escala Celsius. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 22 minutos. Dá para fazer mais um exemplo. Digamos que eu queira agora o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então vamos dar uma pesquisada aqui. O que é hipotenusa? Imagem. Hipotenusa, ó, dado um triângulo retângulo, no caso da robótica, vai ser uma rampa, né? Eu tenho uma determinada altura, tenho uma distância do ponto de início da subida, essa distância daqui até aqui, chamado cateto, e digamos que eu queira calcular a distância da rampa hipotenusa. Então nós sabemos que tem uma formulazinha, né, que está a hipotenusa, chamada de A ao quadrado, ela é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então digamos que você esteja projetando um robô subidor de rampa, e aí você precisa do percurso completo, dada a altura onde você quer, a altura de chegada desse robô e o ponto de partida. Chegada, partida. Então seu robô vai partir daqui, vai subir essa rampa aqui e vai parar para não cair. Se eu te der a altura e a distância do pé da altura, aqui é chamado pé da altura, seu robô sobe certinho sem cair. Então para isso eu vou nomear agora uma prenda rampa e vou precisar da altura H. É comum na matemática chamar isso aqui de H, né? Deixa eu ver se tem algum caso aqui, ó, que tem, ó, H, tá? Pode ser qualquer letra, ó, de novo, ó, H, altura H. Então eu vou chamar de H, tá? Altura H e B de base.
2.b. Note que agora eu estou passando dois valores. As minhas variáveis são h, altura, e b, base. Bom, olhando lá a formulazinha, ó, se o a está ao quadrado e eu quero tirar esse 2, que é o expoente da potência, quero isolar o a, então o que ocorre com esse 2? O que ocorre é que se eu retirar esse 2 do lado de cá, eu tenho que botar a raiz quadrada. Então, lá no nosso logo, eu tenho que atribua 2.a, nossa hipotenusa, raiz quadrada, abre parêntese, agora eu faço h vezes h. Isso aqui é o mesmo que h elevado a 2, tá? Mais 2.b vezes 2.b vezes 2.b. Fecha parêntese. Então isso aqui significa h elevado a 2. Isso aqui, ó. Elevado a 2 é b vezes b. E elevado a 2 é c vezes c. Tá? Então aqui é h elevado a 2 e b elevado a 2. Bom, feito isso, escreva 2.a, que é o valor da rampa. E fim. Atualizo e executo. Digamos que você deixa eu voltar aqui. Digamos que você tenha que movimentar um robô num ambiente em que o ponto de alcance tem altura 100, digamos, 100 é muito, altura, digamos que aqui seja 3 metros, um robô de resgate, 3 por 8, 3 metros por 8, e vai subir essa rampa aqui, base 8, altura 3. Então você vai lá no sistema, ele tem no sistema dele o algoritmo que você fez, que retorna o seguinte: rampa a ser subida, primeiro tem o h, né? H de altura, então h 3 metros e base 8 metros. Executa. Então tá aí. Se a altura a ser alcançada é 3 e a distância é 8, o deslocamento do robô é aproximadamente 8,5 metros. Tá ok? E se a rampa for, se a altura for 6 e a base for 15, resultado 16,15. E se a rampa for altura 3 e base 4, resultado 5. Tá ok? Bom, tarefa de hoje, hein? Tem que mandar hoje, não é tarefa de semana não.
você vai, digamos que você, vamos aproveitar aqui, ó. Digamos que você agora tem que colocar no seu robô um algoritmo que faça o inverso. Ele pega uma leitura na escala Celsius e transforma ela em Fahrenheit. Ou seja, seu robô vem para o Brasil, faz a leitura da temperatura corporal de um objeto e tem que remeter o resultado para Belize em Fahrenheit. Como é que seria esse algoritmo? Tá? Quero que você mande isso para mim. Você pode começar assim, ó. Aprenda. Esse nome é chato, hein? Pera aí. Vou colar aqui. Escalas termométricas. Já tinha aparecido ali. FAHRE NH8 Isso. Então agora receber, você vai passar a informação de uma escala em Celsius, vai passar o valor em Celsius e vai desenvolver aqui seu algoritmo. Desenvolva, pesquisa aí na internet, desenvolva fórmula e fim, tá? Quero que você passe isso aí para mim. Manda o e-mail, quem tem acesso ao computador. Quem não tem, copia o código no caderno e manda pelo WhatsApp em texto. Não é foto, tá? Manda texto pra gente poder digitar no logo. Por hoje é isso. Forte abraço.